Boa noite a todos, meu nome é John e dentro dos próximos minutos a gente vai viajar um pouco dentro do famoso ciclo de Calvin, que você já deve ter ouvido falar, né? Antes que pense que é um assunto muito complicado para você, eu já te adianto que talvez quando lá na escola você teve contato com o tema, você só tenha focado em decorar etapas e nomenclaturas. Aqui a gente vai falar do que achamos de mais fascinante, de mais curioso, o que pode mudar sua perspectiva sobre a importância do ciclo em questão. Só para contextualizar, a fotossíntese, processo muito conhecido pela qual as plantas obtêm energia para sobreviver, possui duas fases, a clara e a escura. A clara, como o nome sugere, requer a luz solar, mas a segunda não, e é justamente a fase escura que é conhecida como ciclo de Calvin. Basicamente, o ciclo de Calvin ocorre dentro do estroma, o gelzinho do cloroplasto. Nele, as plantas produzem açúcar, glicose, que pode ser usada para a síntese de outros componentes ou pode ser usada por todos os outros organismos como fonte de energia. Quando você pensa em fotossíntese, aposto que a imagem que vem à sua mente é imediatamente os esquemas da fase clara, isso é comum. Usualmente, algo nos faz pensar que a fase mais importante desse processo é a fase clara, pelo fato de ser uma fase dependente da luz e por ser a fase que produz o oxigênio. Porém, o que a maioria de nós acredita, infelizmente, está errado. E isso que nos intriga tem uma explicação. Segundo o professor Kennedy Ramos, a fase mais importante da fotossíntese não é a fase clara, e sim a escura. Para a planta, melhor do que conseguir produzir oxigênio, conseguir produzir o seu próprio alimento, a glicose. O ciclo de Calvin também é bem mais simples que o de Krebs, o ciclo responsável pela respiração celular dos organismos. Por isso, ele é alvo de comparações por conta da complexidade do ciclo de Krebs, mas muitas vezes passa a ideia errada, visto que, como são diferentes ciclos, os dois são de suma importância. O ciclo de Calvin, que estamos vendo, ocorre em 3 etapas básicas: fixação, redução e regeneração do receptor. Resumindo, começa quando o dióxido de carbono que está na atmosfera entra nas células vegetais. Depois, ocorre por reações com enzimas, a fixação de carbono, onde apenas o carbono inorgânico é convertido em moléculas orgânicas, como açúcar. Os produtos que a planta obteve na fase clara são usados agora na fase escura. As moléculas transportadoras de energia, os ATP, e as produtoras de energia, as NADH, doam seus elétrons para os carbonos fixados e são convertidos em um açúcar de 3 carbonos. Alguns desses deixam o ciclo e vão formar moléculas de glicose que serão enfim usados em adivinha qual processo? O de respiração celular, aquele do outro ciclo, o de Krebs. Viu como o ciclo de Calvin atua no funcionamento do ciclo de Krebs? Então, por favor, não vamos menosprezar o ciclo de Calvin, por menor que seja a sua complexidade. Bom, mas e a fase clara da fotossíntese? Como a gente viu, o papel da fase clara é fornecer alguns elementos que vão ser utilizados na fase escura. Utilizando esses elementos, a planta realiza o ciclo de Calvin e produz finalmente a sua glicose. É por isso que a fase escura pode ser considerada a fase mais importante para a planta. Uma outra curiosidade, agora voltada para a existência das espécies, é o fato de que todos nós, todos os organismos da Terra, temos uma vida baseada em carbono, ou seja, toda a complexidade da nossa estrutura e do nosso organismo é construída em alicerces de carbono. Você já parou para imaginar de onde vem todo esse carbono? Bem, os átomos de carbono presentes no nosso corpo um dia já foram moléculas de gás carbônico atmosférico, CO2, dióxido de carbono. Como vimos durante o ciclo de Calvin, temos a fixação do dióxido de carbono
pelas plantas, transformando essa molécula de CO2 em outras moléculas compostas de carbono. A partir daí, os átomos de carbono terminam. Em você e em outras formas de vida, permitindo que as espécies existam e se perpetuem. Tudo isso graças à segunda fase da fotossíntese, o ciclo de Calvin.